Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje, vocês podem perceber, não é uma noite de gala. É uma noite especial. Como um agente especial. O agente James Bond 007. Antes de mais nada, eu sou o Vasco Guimarães. Estes são os meus tradicionais óculos. E hoje eu estou a rigor de smoking em homenagem ao James Bond. Ao meu lado está a minha Bond Girl, Andrea Francione, minha esposa. Andrea, se apresente, fale da sua roupa. Então, eu sou a Andrea, hoje eu estou de Bond Girl. Bond Girl, certo? Então, assim, sempre sofisticado, batom vermelhão, cílios postiço, né? Só a parte de cima, tá, gente? De baixo a gente tá de bermuda e chinelo. Bermuda e chinelo, certo? exatamente. Assim como o Jornal Nacional entrou a sogra, olá. Mami. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando. Bom, hoje estamos vestidos assim, peço licença. Apesar do James Bond ter uma visão 20x20, eu não tenho. Então eu vou pôr os meus óculos. Super óculos, senão não vai. Pareço mais o James Bond, o Clark Kent, ou talvez um Bruce Wayne, quem sabe? Quem sabe, né? Então, hoje vamos falar de James Bond. Agora, com o novo filme No Time to Die, do Daniel Craig, completando 25 filmes do James Bond, a gente chega ao final desse ciclo que se iniciou com o Daniel Craig. Nós não vimos ainda o último filme, então não daremos spoilers hoje. Para a alegria da Andrea, a gente não vai dar spoiler hoje. O Vasco, ele tem mania de falar mais do que precisa, né? Exatamente. Sim. Mas a gente vai falar um pouco da história desse agente secreto, muito polêmico, que a gente pode ver que tem despertado muitas discussões, se uma mulher pode interpretá-lo, se isso, que aquilo. A gente vai englobar um pouco essa discussão, chegando talvez um pouco ao cerne dessa questão. Vamos lá. O James Bond foi criado pelo autor Ian Fleming, né, em 1953. Veja bem, os filmes do James Bond só vieram depois, na década de 60. Em 1953 foi lançado o primeiro livro do James Bond. Sim, gente, o James Bond é um personagem de livro, sim, literatura. Era o Cassino Royale. Esse filme que foi adaptado agora com o Daniel Craig, ele foi adaptado, ele não segue. Último, você tá falando não, o último é No Time to Die. O Cassino Royale foi 2 filmes anteriores. Ele é adaptado, ele não segue literalmente o que está no livro, já que é a primeira aventura do James Bond como agente secreto. Mas foi em 1953, ele surgiu como agente secreto, e ele logo já despertou a curiosidade e a admiração de muita gente ao redor do mundo. Vale lembrar que o Ian Fleming, assim como o próprio James Bond, ele é inglês. Ele não é americano, mas... Bem-vindo, Maria do Carmo. Mas, por incrível que pareça, até nos Estados Unidos, que é o berço do cinema, tudo, inclusive é o local que iria produzir os filmes do James Bond, houve uma série de TV do James Bond antes dos filmes. É curioso, eu tenho que admitir, eu não conhecia, eu nunca assisti, mas o Bond foi personagem de uma série de TV antes de ir para o cinema. Ele foi para o cinema em 1962, fora da sua cronologia dos livros, com o filme O Satânico Dr. No. A gente já vai chegar lá nos... Vamos falar um pouco do James Bond na literatura. O Ian Fleming, o autor dos livros, o cara que criou o James Bond, ele foi um agente da SAS, que é o Serviço Secreto Inglês, na época da guerra contra os nazistas. E ele chegou a atuar em missões secretas na época da Segunda Guerra. E ele juntou esse conhecimento que ele tinha, essa estrutura que ele tinha do serviço secreto em si, e criou o James Bond.
Quando ele surgiu, em 53, a gente estava no mundo, vamos falar um pouco de geopolítica. Vamos pensar, 1953. A gente estava na Guerra situar, né, para entender o porquê. A gente estava na Guerra Fria. A Guerra Fria era uma guerra não declarada, de pressão política e bélica entre os Estados Unidos e a União Soviética, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde o planeta foi polarizado entre a cortina de ferro, que é os países que apoiam a União Soviética, e os países que apoiam os Estados Unidos, os países capitalistas. Houve essa distinção logo depois da Segunda Guerra Mundial. E durante muito tempo, gente, foi em 89 que caiu o Muro de Berlim, acabou a Guerra Fria, 89, 49, durou quase um pouco mais de 40 anos a Guerra Fria, que era um estado de tensão constante, porque os dois lados competiam através de obtenção de armamentos, quem era mais poderoso. Então, gente, se vocês pensarem, o mundo já passou várias vezes perto do final. Vale lembrar, em 1962, com a crise dos mísseis de Cuba, que foi quando a União Soviética estava instalando bases militares, bases nucleares em Cuba, e os Estados Unidos mandou a frota bélica dele cercar a ilha de Cuba. Então quase aí houve uma guerra nuclear de fato. O mundo parou nessa época, então foi a famosa Baía dos Porcos, a crise dos mísseis em Cuba. E o James Bond, ele foi criado dentro desse universo da concorrência entre Estados Unidos e a União Soviética, a famosa Guerra Fria. Então ele tinha uma razão de ser. Este período, assim como na época da guerra, mas posteriormente à guerra, foi o período mais rico para histórias de espiões, porque realmente tinha que o espião se infiltrar na União Soviética, tirar fotos, mandar microfilmes, espionar os planos deles. E vários espiões realmente morreram nessa época, obtendo planos secretos, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Então foi uma época muito rica para a espionagem. E dentro deste cenário, o James Bond dominou. Ele era um agente secreto que tinha uma função, impedir a dominação da cortina de ferro, lutar pelo mundo livre e salvar a humanidade. O que acontece dentro desse... Nossa, o James era bombril, né? Mil e uma utilidade. Então, né? A gente tem que ver o seguinte, o James Bond foi criado como um bulldog, inclusive nos filmes do Daniel Craig, a M dá para ele um bulldog que ele odeia, mas aquilo é uma analogia de quem ele realmente é. Ele é o cão de guarda. M é a chefe. É a chefe, uma mulher, gente. O Bond, ele é o cão de guarda do mundo ocidental. Ele é um cara violento, é um cara cínico, ele usa as pessoas, mas tudo isso porque a função dele pede que ele seja assim. E dentro dessa série nova que teve com o Daniel Craig, dessa saga, digamos assim, do Bond, dentro dos 25 filmes do Bond, é dito, a Amy mesmo diz, no mundo em que os vilões são implacáveis, são violentos e são cruéis, ela tem que usar alguém que é pior do que eles. Por isso ela se permite usar o Bond. Ela não gosta do estilo do Bond, ela não gosta do jeito dele, mas ela entende que ele é a única solução dentro do mundo que existe naquele contexto. Bom, na época da Guerra Fria, a misoginia do Bond, ou seja, o fato dele ter essa relação com as mulheres que ele tem, de usar as mulheres, ele usa, né? Era aceita dentro do contexto de espionagem. Sim. Quando se sai desse contexto de Guerra Fria, de espionagem, para o mundo atual, em que o papel dos países não é tão dominante, mas o papel das empresas, as fronteiras, os criminosos, os milionários, se torna mais evidente, o Bond se perde um pouco ali. Então foi muito difícil até para adaptarem o mundo do Bond nos filmes do Daniel Craig. Tá? Foi complicado, porque ele não estava mais naquela época. Até a época do Sean Connery, do Roger Moore, do George Lazenby, até um pouco o Timothy Dalton
tinha um porquê o Bond tá ali. Numa época pós-queda do Muro de Berlim, fica mais difícil, o Bond ele fica obsoleto. Então é complicado. Agora, a gente vê discussões como essas que antecederam o lançamento do novo filme do James Bond, do diretor do filme falando que o Bond do Sean Connery era um estuprador, porque ele estava no filme. Esse filme que ele falou é o Goldfinger, tá? O segundo filme. Em que ele, daquela lá. Que ele vai transar com a mulher fala, não, Cris, bem-vinda. Cris, estamos vestidos por causa do James Bond. Bond e Bond Girl. Então, no filme do Sean Connery, o GoldenEye, veja bem, gente, o Sean Connery é o primeiro James Bond, eu vou chegar no papel dele. Nesse filme, ele tem que seduzir uma mulher. E a mulher não quer ser seduzida porque ela é uma ajudante, uma criminosa que trabalha com o Goldfinger. Então ela fica não, ele fala sim, e ele tem uma relação com ela. Isso, o diretor do filme atual falou que é um estupro. A gente não vai entrar no mérito se é ou não é uma importunação sexual, mas o filme ele não pode ser visto fora da época que ele existiu. Ele tem que ser levado em consideração os valores da época, contexto, a luta pela época e o contexto do momento. Sim. É complicado. Então, se um herói de qualquer filme mata uma vilã, ele está abusando do seu papel de homem, sendo violento com uma mulher. É complicado. A gente tem que ver o contexto da cena, o contexto da ação. Agora vamos lá. Em 1900, o livro, recapitulando, o livro, que o James Bond é um personagem de livros. O primeiro livro, o Cassino Royale, foi lançado em 53. Douglas, bem-vindo. Douglas, ó, Bond, James Bond. E Bond Girl. Em 1953 saiu o primeiro livro, o Cassino Royale. Em 1962 saiu o primeiro filme, O Satânico Dr. No. Esse filme foi polêmico, né? Eu vou dizer por quê. Primeiro, Dr. No. Primeiro é o satânico. Dr. No é um oriental que no filme foi interpretado por um ocidental. Foi um homem branco que interpretou um oriental. Aí já começa errado. Eles colocaram o olhinho assim, puxado. No cara. Ai, e chamaram de satânico. O cara é oriental, pô. Não tem nada a ver. Daí, começou a polêmica do James Bond na hora da escolha. Tá? Os Broccoli, Albert Broccoli sempre foi o produtor. Broccoli. A família do Broccoli, Albert Broccoli, sempre quis o Sean Connery como ator para interpretar o James Bond. O Ian Fleming era vivo na época. Ele queria o David Niven. Gente, se você não é da época de vocês, nem da minha, mas assim, eu já vi muito filme com ele. Se vocês não lembram quem é o David Niven, pesquisem. Inclusive tem um filme do Bond dele chamado Cassino Royale, que eu vou falar. Eles queriam o David Niven, que é o perfeito exemplo do homem inglês, só que ele não sabe lutar, ele é magro, mas ele é um inglês, ele é a melhor expressão do homem inglês. Os Broccoli queriam o Sean Connery, só que tinha um problema fundamental. O Sean Connery é escocês. E o Ian Fleming não aceitaria um homem escocês representando o melhor exemplo de homem inglês. Os Broccoli bateram o pé, a MGM que produziu o filme manteve o Sean Connery. Quando ele viu, ele até gostou. O Sean Connery foi o James Bond. Quando o Sean Connery aparece, primeira cena do Bond, numa mesa de cassino, ele com a cabeça baixada, acendendo um cigarro, com dinner jacket. Dinner jacket é o smoking branco. Acabou. Ele é o James Bond. Os caras perguntam pra ele. A mulher se apresenta e fala, qual é o seu nome? Ele fala, Bond. James Bond. Deixa eu imitar porque eu faço com sotaque escocês. Bond. James Bond. Acabou. Acabou. Ali, ele era o James Bond. E pra muitos, inclusive pra mim, o melhor James Bond de todos os tempos. Eu concordo. Pra mim ele é o melhor. O Sean Connery foi o melhor. O primeiro filme dele foi essa polêmica por causa do fato de colocarem um artista branco.
de colocarem um cara que o Ian Fleming não queria, e por outra razão. A Ursula Andrews, que era a primeira Bond Girl, sai do mar, sai do mar com um biquíni, com um cinturão e uma faca. Em 62, uma cena maravilhosa começou também, né? a revolução sexual. Né? E mulheres de biquíni não eram tão vistas no cinema. E aquele corpão, ela maravilhosa. Exato. Um biquininho, né, não, gente? E eles fazem amor na praia. O Bond faz amor na praia com ela. Então, assim, é uma coisa que chamou a atenção da sociedade. O primeiro filme, ele não apresenta os apetrechos famosos do Bond. Mas ele é cruel, ele é violento e ele é impiedoso. Ele mata mesmo. O Bond não é um herói, ele é um anti-herói. E isso ficou evidenciado pela interpretação do Sean Connery, que no filme seguinte, GoldenEye, introduziu possivelmente o maior elemento dos filmes do Bond. Dreia, pegue a caixinha de acrílico, por favor. Vocês vão ver agora quanta beleza aqui, gente. Prestem atenção. Mostre pro pessoal. Ao contrário, não é assim? Assim, né? Vai de perto. Esse é o Aston Martin usado. Olha que coisa mais linda. Em Goldfinger, é que tá ao contrário, não sei se você viu. Mas aqui tá até o cenário do filme e o Sean Connery está dentro do carrinho. Este carro foi introduzido no GoldenEye. Não, Goldfinger, perdão. E vamos descrever para os nossos amigos. Ó, é um carro inglês, hardtop com capota, cinza. Ele é um carro que ele tem lança-mísseis, metralhadoras e uma ferramenta que é muito pequeno para vocês verem. Talvez no pneu de trás tem uma lâmina que é usada para cortar o pneu dos inimigos. Este carro, ele foi introduzido no Goldfinger. Ele era todo equipado com metralhadoras, com lança-mísseis, com um banco ejetável. E ele tinha uma placa de metal que saía da parte de trás do carro, que tornava o carro à prova de balas. Tem até um cenarinho aqui. Tem, isso é um cenário. E esse carro foi introduzido, e ali ele era uma das marcas registradas do Bond. Assim como seus apetrechos, que só surgiram no filme Goldfinger. E eles inventavam pequenos rádios. A princípio, todos os equipamentos de espião que ele tinha, rádio, câmera pequena, realmente existiam e foram usados na Segunda Guerra. E o curioso dos apetrechos do Bond é que o que não existia foi criado depois. Nossa, isso é incrível, né, gente? Quem cria essas coisas? Gente não, os cientistas que são fãs. Cientista que cria. Que são fãs da série. Assim como foi com Jornada nas Estrelas, foi com o 007. São coisas que não existem, né? Sim, uma coisa curiosa. Não faz muito tempo, gente. No filme GoldenEye, com o Pierce Brosnan, ele tem um celular, na época da Sony, acredito que Sony, e ele dirige o carro do banco de trás com o celular, como se fosse um drone. E essa tecnologia já existe. E ela foi inventada depois. O filme só introduziu o conceito. E isso é uma coisa muito legal do James Bond. Ele introduz conceitos. E esses conceitos acabaram se concretizando. Gente, a mochila jato, o James Bond na chantagem atômica, 007 contra a chantagem atômica, usa uma mochila jato. Hoje existem mochilas a jato. A gente vê na abertura das Olimpíadas que o cara chegou com uma mochila a jato. Isso existe. Existe agora. Então, gente, olha a caneca. Olha a caneca dele. Olha a minha. É um ponto de exclamação. André é uma afirmação na minha vida. Afirmação. Na caneca é uma exclamação. Olha aqui, ó, é complicado essa aqui. Não dá pra lavar na máquina, não dá pra fazer nada. Nem pôr no micro-ondas. Então, gente, daí o Sean Connery arrasou. Ele fez... Quantos que ele fez? Puxa vida. Ele fez acho que 5 filmes do James Bond. Daí ele estava ficando velho, ele estava ficando careca. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que o Sean Connery é careca.
Quando ele começou a fazer o James Bond, ele não era, ele foi ficando no decorrer. Mas quanto tempo também esses 5 anos? Amor, de um filme pro outro eram 3 anos. Ele demorou quase 20 anos fazendo o James Bond. Aí não tem milagre que nem o James Bond, né, gente? Vai carimbar. E daí é o seguinte, ele quis terminar. E a idade também, né? Ele saiu, foi um processo longo até escolherem um substituto. Escolheram um ator inglês chamado Roger Moore. Loiro. Todo mundo achou estranho porque o James Bond é moreno. Mas ele foi super eficiente no papel de James Bond. Ele é bom e também, principalmente, né? Ele era um James Bond diferente do Sean Connery. Ele não era cruel como o Sean Connery. Sádico, né? Sádico, ele não era. Então ele instaurou sua marca no personagem. Fez também bastante filmes diferentes dos filmes do Sean Connery. E ele foi o primeiro James Bond a morrer. O Roger Moore foi o primeiro James Bond a morrer. Mas depois isso de quantos filmes? Ah, bastante. Ele fez também uns 5, por aí, 4 ou 5 filmes. Mas aí quiseram terminar... Daí ele quis sair porque estava envelhecendo também. Gente, o papel de James Bond requer muito fisicamente. O cara tem que correr, tem que lutar, tem uma série de coisas. E o ator não aguenta. Daí ele quis sair. Foi um processo de escolha, mas foi complicado, porque pegou o pessoal no meio da produção seguinte. E eles escolheram, foi a escolha mais atípica do James Bond de todos os tempos. Eles escolheram um cara que não era um ator, ele era um modelo de cuecas australiano, chamado George Lazenby. O George Lazenby fez um filme só, A Serviço Secreto de Sua Majestade. É o filme mais atípico do Bond. Ele não é um bom James Bond, mas no filme dele mostra uma coisa importantíssima dentro da mitologia do James Bond. Gente, sim, porque todos os filmes são com um Bond só. Apesar de terem sido interpretados por atores diferentes, é o mesmo personagem, isso ficou claro. Só tem um James Bond, tem vários atores, um personagem só. No filme do George Lazenby, ele casa. O James Bond casa e a mulher dele é assassinada. E isso marcou o personagem em filmes posteriores. E é citado em diversos filmes, inclusive nos filmes com o Sean Connery. Não, perdão, com o Pierce Brosnan. O George Lazenby não agradou o público. Ele não era bom ator. Ele fez um só, saiu. Daí teve uma escolha demorada, ficou um tempo longo sem ter um filme do Bond. Né, procurando. Colocaram um ator inglês muito bom, chamado Timothy Dalton. Ele é um ator shakespeariano. Se você não lembra muito, não é da sua época, o Timothy Dalton faz a série Doom Patrol, que está na HBO Max. Ele é o cientista. Ele é muito bom ator e foi um bom Bond. Ele era seco, muito mais seco e desligado emocionalmente do que os outros James Bond. Ele era e foi essa a intenção do Timothy Dalton. Ele era quase um sociopata, tá? Então já era um estilo dele muito violento, né? E curiosamente é a primeira vez que a gente vê o James Bond sangrar. Ele se machucava. Foi uma exigência do Timothy Dalton na produção. Né? Ele tinha que sofrer. Pra o personagem, verossimilhança, sim. O personagem tinha que sofrer. Gente, por incrível que pareça, eu não estou sentindo calor com esse terno, viu? Eu tô frio, tá bem. E isso aqui é uma gravata borboleta de verdade. De verdade. Por causa deste personagem, gente, eu já tinha, não é que eu comprei pra fazer a live. Eu aprendi a dar laço de gravata borboleta de verdade. É de verdade, depois ele mostra pra você. Depois eu mostro. Daí o que acontece? Ele fez questão de, se ele aceitasse, se ele assinasse o papel, o James Bond tinha que ser mais humano. Então no James Bond do Timothy Dalton, ele começa a sofrer, se machucar, ter os efeitos da bebida e ter efeitos emocionais do trabalho que ele faz. Ele começa a se desgastar emocionalmente. Tá? O Dalton fez 2 filmes, ele sai e entra no lugar dele o cara que queriam que fosse o James Bond desde a época do George Lazenby, que era o Pierce Brosnan. Mas o Pierce Brosnan tinha acabado de assinar o contrato para uma série de TV americana
chamada Remington Steele, que é uma mulher que tem uma agência de detetives e escreve livros, que criou um personagem que era o chefe da agência de investigação, que era o Remington Steele, porque ninguém levava a sério uma detetive mulher. E ninguém. Ela teve que contratar um cara para se passar pelo detetive, que é o Pierce Brosnan. E ele acabou dando certo, investigando e sendo um bom detetive. Essa era a série. O Pierce Brosnan assinou, foi chamado para ser o Bond, ele não pôde, e ele lamenta muito. E depois do Timothy Dalton ele conseguiu, ele já não estava mais fazendo a série. Então ele entrou e realmente ele foi um excelente Bond, na minha opinião. Depois do Sean Connery, o melhor James Bond, né? É o Pierce Brosnan. Ele fez, acho que 3 ou 4 filmes, acho que se não me engano 3 filmes como James Bond, muito bom, e ele retoma a estética e o estilo do James Bond que tinha o Sean Connery. Ele interpreta um Bond com um estilo muito parecido ao Sean Connery, só que ele é mais ágil. Ele era mais jovem, né? Sim. Era mais jovem? Não, ele não era mais jovem do que o Sean Connery quando começou, mas ele era mais ágil. Ele lutou boxe. Sim, o Pierce Brosnan lutou boxe, tudo. E nessa época já era comum os atores se prepararem fisicamente, o que não era na década de 60, quando o Sean Connery interpretou o Bond. Daí ele fez, e a tecnologia avançou tanto e foi incorporada pelos filmes. Tem uma história curiosa dos filmes do Pierce Brosnan. Eu assisti o primeiro filme dele como James Bond, que era o GoldenEye. E teve um lançamento especial no mundo antes da estreia, 3 meses antes da estreia, aqui no Cine Gazeta, em São Paulo. Foi exibido esse filme por uma plateia limitada. Williams, bem-vindo, por uma plateia limitada. E eu fui assistir. E era um dos últimos filmes. E tudo acontece com ele, né? Lógico. Eu não conhecia André ainda. Não, faz tempo isso, né? Muito tempo. Daí eu cheguei. Eu era criança ainda. Eu fui assistir o filme. O filme era em película, gente. Ele tinha um projetor, ele não era digital. Era um dos últimos filmes. Inclusive aconteceu o seguinte: o projetor do Gazeta estava acostumado com projetores até digitais e ele não sabia mexer com... o rapaz lá? O rapaz não sabia mexer com película. Ixi. E o filme quebra. Ai, que dor. E ele não sabe consertar. E ele mexeu, daí ele acende a luz e fala para isso daí no meio do filme. Ele fala: gente, eu não sei consertar, não tenho o que fazer, vou devolver o ingresso para vocês. A gente teve que pegar o ingresso e esperar 3 meses para ver o final do filme. Que foram colar o filme? Não, o cara não sabia colar, não é difícil. Mas o cara não sabia fazer. Então a gente tem que esperar 3 meses para ver o final do filme. Aí você foi ver. Aí eu fui ver. O filme foi um sucesso. O GoldenEye e os filmes subsequentes do Pierce Brosnan trouxe toda uma geração nova de fãs para o cinema, inclusive as mulheres, que achavam o Pierce Brosnan muito bonito. E realmente ele era um homem muito bonito. Eu gosto do cara até hoje. Inclusive ele vai ser visto no Adão Negro, gente. O filme do anti-herói da DC. Vou falar disso daqui a pouco. Daí, ele também fez alguns. Ele quis sair, porque foi envelhecendo no papel. Vale lembrar, gente, se ele fez 3 filmes, ele ficou 10 anos fazendo Bond. É muito tempo. É muito tempo, né, gente? É por isso aí a pessoa só faz isso também. É por isso que o contrato padrão dos filmes, gente, eu não sei se já pensaram nisso, né? De super-heróis ou de agente secreto, é 3 anos. É 3 filmes. Porque 3 filmes é 10 anos. Tem a produção e a pós-produção, é 10 anos de filme. Então ele saiu e começou toda uma busca de novo para quem faria o Bond. Aí ficou bastante tempo sem o filme. E eles resolveram chamar um cara novo para uma nova visão do personagem. Chamaram o Daniel Craig, que é um baita de um ator. Quem não sabe, veja Munique, que foi o último filme que ele fez antes de ser James Bond, dirigido pelo Spielberg. Inclusive, quando convidaram o Daniel Craig para ser o James Bond, ele ligou para o Spielberg para perguntar o que ele devia fazer. E o Spielberg falou que sim, tanto que no filme Munique ele faz uma espécie de agente secreto, o Daniel Craig. É muito bom esse filme, é excepcional. Fala do atentado terrorista às Olimpíadas de Munique na década de 70. Assistam esse filme,
Munique. E daí ele concordou e os caras resolveram fazer uma coisa, a produtora, trazer para o começo da mitologia do Bond, diferente dos outros filmes que eram sequenciais. Esses filmes do Bond, nessa vez, seria uma série dentro da cinesérie. Ele seria fechado. Então trouxeram ele para o ponto em que ele ganha a licença para matar, numa provavelmente a melhor sequência de todos esses filmes, que é em preto e branco, mostra ele começando como agente secreto e conquistando e crescendo como agente secreto. O grande problema é que, apesar de um excelente ator, excelente Bond, o Daniel Craig não era novo para ser um ator, para ser o cara se tornando Bond. Né? Tinha que ser um ator mais jovem. Na minha opinião, tinha que ser o Ian McGregor para fazer o James Bond. Adoro o cara e ele faria um Bond excelente em começo de carreira. Daí os filmes subsequentes adaptam grandes momentos do Bond nos livros, das principais histórias, mostrando a evolução do personagem. Então, não eram histórias separadas. Os filmes que o Daniel Craig fez, que eram, se eu não me engano, foi 4 ou 5 filmes, todos são uma sequência, uma história só. Culminando no No Time to Die, Agora Sem Tempo para Morrer, o último filme dele no papel do James Bond. Realmente, gente, é o último filme do Daniel Craig. Quanto tempo? Ele não vai fazer mais de 12 anos. Ele não vai fazer mais. Ele já saiu, se despediu do papel. E ano que vem, a filha do Albert Broccoli, a pequena Broccoli, vai procurar outro ator. E daí começa essa polêmica, não é? Né? Tem que se adaptar para os tempos atuais, ele não pode ser machista, ele não pode ser isso. Gente, o personagem foi criado assim. Hoje, ter um Bond, um personagem, um agente secreto, fora da cortina de ferro da guerra entre Rússia e Estados Unidos, já é estranho. Da Guerra Fria. Se for trazer ele para os tempos atuais, era muito mais fácil, então, adaptar os livros, pegar a época em que o Bond atuava nos livros, da década de 50. Faz uns filmes de época com o James Bond. Vai ser sensacional ele lutando na época da Cortina de Ferro. Vide um filme com o Henry Cavill, que ele faz... Putz, eu estou tentando lembrar o nome do filme. Inclusive tem no Cinemark, no Netflix. Faz tempo que não tem filmes de época. Era uma série, aquele que tinha a canetinha. Ele faz um agente secreto nesse filme. E eles resolveram fazer o filme na época da série, que era a década de 50, na época da Cortina de Ferro. Sim. O que foi um acerto do que trazer para cá. Então faz na época. E começa a pesquisa para o novo Bond. Eu já tenho um candidato que ele já se inscreveu antes do Daniel Craig. Ele já concorreu antes do Craig e falaram que ele era muito gordo pro personagem. Por incrível que pareça, o Henry Cavill, o Superman. Falaram que o cara era gordo para ser o James Bond. A gente vê ele hoje. Forte, né? Cada filme que ele faz, bom. Inclusive esse de espionagem, que me perdoem, eu não vou lembrar o nome, daqui a pouco eu lembro. Gordo quer dizer fortão, não, grande. O Henry Cavill, quando ele era jovem, ele era obeso. Só que é o seguinte, ele tinha começado a crescer, então falaram que ele estava muito forte. Mas daí pegam o Daniel Craig, que está extremamente forte. Está com corpo de boxer no filme. Então foi anacrônico. Eu, inclusive, já tenho conversas com o Daniel Craig para ser o próximo James. Eu acho que ele pode trazer uma característica muito similar ao Sean Connery, ao papel. E eu acho que ele poderia ser um grande James Bond. Vamos ver. Se pode ser uma mulher? Sinceramente, não. Eu vou perguntar para uma mulher. Andréia, você acha que o James Bond deve ser uma mulher? Não, gente. Clássico é clássico. Não tem que mexer com clássico, gente. O filme, ele tem, por exemplo, a chefe, o papel dela é maravilhoso, já está contemplado. Faz um filme com uma espiã mulher. Não tem filme de espiã mulher? Gente, tem o filme Atômica, com a Charlize Theron. Não acho. Que ela faz uma agente secreta mais eficiente que o Bond, maravilhosa. Pega ela, gente. Faz uma personagem desse jeito. Pra criar polêmica, adaptar um personagem que é homem no papel de uma mulher. Não tem sentido, cria uma outra. Ia ser James Bond o filme? Jane Bond. Jane Bond. Não tem sentido. Não, gente, é clássico. Clássico não se mexe, gente. Não pode mudar o ator,
ter uma característica outra aqui e ali diferente, mas mudar assim, não tem nada Gente, a ver, e convenhamos, por mais que digam que o personagem está datado, que tem que mudar, que tem que fazer isso, James Bond é eterno, vai demorar mais de 5 anos, possivelmente, para a gente ver um próximo filme do James Bond. Assistam No Time to Die, Sem Tempo para Morrer. Assistam a todos os 25 filmes do James Bond. Caraca. Vale a pena. Vale a pena. E o James Bond vai ser eterno. Ele faz parte da cultura pop, ele faz parte da literatura mundial, do cinema mundial. Ele influenciou muita gente. Por causa dele, hoje a gente tem o Ethan Hunt, o personagem do Tom Cruise em Missão Impossível. A gente tem o Jason Bourne, o personagem do Matt Damon, maravilhoso. A gente tem o Jack Bauer, da série 24 Horas. A gente tem diversos personagens. E eu não sei se vocês perceberam, Jason Bourne, Jack Bauer, James Bond, todos são JB, e não é por acaso isso. Homenagem, né, gente? E André vai mostrar agora 2 carrinhos também do filme. A gente vai mostrar. Então, vamos lá. Esse aqui. Esse é Thunderball. Ele não usa só o Aston Martin. Esse é um Mustang conversível azul Com os cabelos que ele usa no filme Thunderball. Revoltos, assim, naquelas estradas, naquelas paisagens maravilhosas. E esse aqui é aquele que eu tinha mostrado, só que menor. É o Aston Martin tradicional dele, que foi usado pelo Sean Connery a primeira vez. Inclusive, este carro, nesta versão antiga, também foi usada pelo Daniel Craig no James Bond. Ele ganha esse carro num jogo de cartas, num dos filmes. Muito legal essa homenagem ao carro clássico. É óbvio que depois ele usa o último modelo do Aston Martin no filme. Sim. Mas é legal. Então, com isso, a gente encerra a nossa parte do James Bond, dessa live. E eu vou falar com vocês o seguinte. Hoje começou a edição 2021 do DC Fandome, que é uma ação internacional da DC Comics com a Warner, que mostra trailers, curiosidades sobre os lançamentos de quadrinhos, animação, cinema e séries de TV dos personagens da DC. Hoje a gente teve o lançamento do trailer do Adão Negro, que é o personagem, o anti-herói da DC com o The Rock. Gente, fez 14 anos que ele foi anunciado, a gente só vai ver o filme agora. Ele esperou 14 anos para fazer o filme. Teve o trailer do filme do Flash. Maravilhoso, o uniforme novo do Flash está excelente. Aí é só umas mostrinhas. A gente vê que tem 2 Flashes, pra isso. Quem não conhece, a Supergirl. São pequenas amostras. Amostras, sim. Gente, aparece mais ou menos o Batman do Michael Keaton, de 1989. Ele aparece de costas, mas aparece no trailer. E um dado preocupante: o capuz do Batman do Ben Affleck ensanguentado. E a gente pode ver no fundo a roupa dele jogada no chão. Isso não significa que ele está morto, gente. Isso significa o seguinte: ou ele está ferido, chega em casa, tira a roupa, provavelmente vai tomar banho, como aquela cena do Demolidor que ele fez, ou é o sangue de alguém que ele enfrentou. De qualquer jeito, aquilo mostra claramente que ele está cansado de agir. Vai ter um sangue. Então aí. Não ache que isso é um sinal de que ele vai morrer no filme. Não se sabe. Mas será que ele morre? Acreditam que essa é uma possibilidade, mas existem conversas para ele continuar no DCU, Universo Estendido da DC, então não adianta tirar ideias. E o último trailer, possivelmente o mais esperado, foi o The Batman, com o Pattinson como o Batman, num trailer alucinante. A gente vê que o Batman do Pattinson está descontrolado, é tremendamente violento. É um vampiro, né, gente? Não, nem começa que o Bernardo está assistindo, daqui a pouco o Bernardo começa. Não conta, não conta. E daí, é um vampiro, a gente vê que ele está extremamente violento. E o trailer, claro, não entrega muita coisa. A DC aprendeu, porque ele costumava entregar muita coisa nos trailers. Parece o Vasco. Amanhã é o segundo dia do DC Fandome. A gente deve ter mais material sendo divulgado por aí. Acompanhe. É claro que o Cinefreak está divulgando. Veja o nosso Facebook, ali estão os trailers que foram divulgados. A gente vai colocar ali tudo que for divulgado no DC Fandome. Pode ficar tranquilo, é só você seguir,
que você vai ter acesso a isso. E agora a gente vai chegar naquela parte do programa que a gente dá as dicas da semana. Vamos lá, gente. As dicas dos cinemas, do Netflix, do Prime Video, do Disney Plus e do HBO Max. Vamos lá, vamos começar pelo cinema. O que estreou essa semana? O que temos de cinema? Essa semana estreou Halloween Kills. O terror continua. É o segundo filme do Halloween com o retorno da Jamie Lee Curtis, a personagem original. Ela tá maravilhosa no filme, assim como ela tava no filme anterior, tá? Ela tá muito bem e é uma visão mais realista, tipo um filme de serial killer mesmo, da série de terror dos cinemas. Ou seja, eles deram uma outra roupagem, uma outra interpretação pro filme, ficou melhor. Halloween Kills estreou ontem. O Último Duelo, gente, um filme maravilhoso com o Matt Damon e o Ben Affleck, dirigido pelo Ridley Scott, o diretor do Blade Runner. Maravilhoso esse filme. Gente. Dizem que a interpretação do Ben Affleck está digna de Oscar. O Último Duelo estreou esta semana nos cinemas. Vamos ver. Vamos ver o. Isso foi dos cinemas. Agora vamos para as estreias no Netflix. No Netflix estreou ontem You. A terceira temporada tá muito bem, colocando o personagem principal, aquele assassino, um serial killer, o Joe, casado, com filho, morando no subúrbio. Com a Love. E ele não é a maior ameaça nessa temporada. Ele não é o cara mais louco da série. Aliás, foi surpreendente, porque a gente vai estar a gente seguiu todas as temporadas. A gente curte muito You, né? E foi tão surpreendente, porque assim, a gente já, como conhece a história, já imagina mais ou menos o que vai acontecer. Só que aconteceu logo no começo. No primeiro episódio. Assim, de cara, já aconteceu lá o que precisava acontecer. Então, realmente está surpreendente. Tá. Então, vale a pena You, 10 episódios, todos estão disponíveis no Netflix. Vale a pena você assistir. Assistam, gente, vale a pena. Gosto de história de psicopata, esse é o estilo, tá? Mas muito, dia muito 20, bem amarrado. Dia 20 estreia um filme chamado As Passageiras no Netflix, que é um cara, um motorista de limusine que está fazendo faculdade, dirige limusine para ganhar a vida. Ele pega duas mulheres que são assassinas sociopatas. Muito legal, As Passageiras. Ele estreou esta semana nos cinemas e vai estrear no Netflix dia 20. Vamos lá, gente, vale a pena. Vamos ver agora. No Prime Video estreou a série Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. A série, baseada naquele filme na década de 90, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, foi feita uma série baseada nos filmes. Estreou esta semana no Prime Video. Agora tá começando o terror, né? Pensando aí no Halloween, 31 de outubro, aí tá começando já aquecimento. Vamos ver, gente. Vamos lá. No Disney Plus estreou alguns filmes infantis de terror. O Reino das Múmias, que é a primeira temporada, e sobre trapos, uma múmia no Halloween. É um filme infantil do Halloween. Legal também, vale a pena dar uma conferida. Na HBO Max estreia a nova temporada, a terceira temporada do Batwoman, que não passou nos canais da Warner no Brasil, não foi para o Netflix, não me perguntem porque eu não sei, e está disponível as 3 temporadas agora no HBO Max. Succession também estreia no dia 17 na HBO Max. Estas são as estreias da semana. Agora, como sempre, vamos para a parte do DDD, as dicas da Deinha.
Gente, primeiro eu vou falar de dois. Peraí, essa semana a Andrea tem dicas de séries e filmes. Vamos lá, Deinha. Um que a gente acabou, né, assim... O que, filme ou série? Não, 2 filmes. Eu vou falar um que a gente viu, mas a gente esqueceu de marcar aqui. Gente, Cinderela. No Prime Video. No Prime Video. Assistam, com a Camila Cabello, é uma cantora. Gente, muito diferente. Muito diferente, muito bacana, muito bem feito. Assistam. Ela adorou o Fado Madrinho. O Fado é uma drag queen maravilhosa. Maravilhoso. E assim, e ele tem já uma temática assim mais atual, inclusiva, mais moderna, valorização da mulher. As princesas não estão desesperadas pelo príncipe, muitas fogem dele. Olha, é muito interessante e divertido. É uma releitura. Uma releitura de Cinderela. Mas vale não a pena. perde a essência do clássico original. Isso é importante. Sim. Muito legal. Vale a pena. Então vamos lá. Primeira dica, Cinderela. Gente, só um detalhe. Uma das coisas que eu mais gostei no filme, a rainha e o rei. Que o rei é o Pierce Brosnan e a rainha é a Minnie Driver. A relação dos dois é excelente. Não, eles discutindo, o rei e a rainha. Ela medindo a altura do trono, porque ele vai aumentando o trono para parecer mais importante. É ótimo. É ótimo, vale a pena, gente. Vocês vão se divertir. E é o próximo? Filme bem bacana. O próximo é um filme que deu muita polêmica. E a gente é um filme da onde? Da onde que é? Netflix. Até deu muita polêmica e assim a gente assistiu. Deu polêmica, reclamaram muito. Reclamaram, odiaram. A gente assistiu bem antes. A gente assistiu antes, que é O Culpado. Com né? o que ele chama? Aquele que fez o Brokeback Mountain. Eu vou chegar lá, gente. Continua. Tá, depois a gente lembra o nome dele. Aquele loirinho lá, bonitinho. Ele é moreno, vai, continua. Mas ele tá com o cabelo claro. Então, assim, O Culpado... Jake Gyllenhaal. O Jake Gyllenhaal é o ator que faz um policial que que ele cometeu não foi um crime. Ele agiu de uma forma contrária ao que a profissão pede. Ética, e ele está cumprindo uma penalidade atendendo ligações na central de emergência da polícia. Continue. Sim, e assim, e a gente achou interessante que é um filme super tenso. Né? Você fica daquele que você fica assim, desesperado. Nem pisca. Só que assim, é ele no telefone, gente. É só assim, ele interage com 2 outros atores, mas dentro do mesmo ambiente, não tem troca de cenário, não tem externa, não tem 2 atores contracenando, é muito raro. Só que o filme é muito tenso e a relação é o tempo todo ele no telefone. Tenso. Então é um filme que você vai precisar imaginar, que você não vai ver o que está acontecendo. Não vai estar mastigado. E assim, é um crime, é cruel, é daquele jeitão que a gente gosta. Só que você não vê, você imagina. Mas assim, a gente isso gerou a polêmica. Achou o formato assim muito inovador. O filme foi feito em 11 dias, gente. Olha isso que o Vasco viu, assim, dentro de um cenário apenas ali e uma externa, né? Mas assim, a gente de verdade amou. Então vale a pena, assista e depois o filme é bom, gente. A interpretação é ótima. Ele tá maravilhoso. O final é surpreendente, a gente não imagina. É aquele personagem falho que a gente gosta de ver no cinema. Sim. O cara não é perfeito. O nome como é que é o nome do filme? Culpado. O Culpado. E daí você assistindo o filme, você vai entender por que o filme tem esse nome. Vale muito a pena, está no Netflix. Qual a sua outra dica? Qual foi mesmo que a gente viu? A Missa da Meia-Noite. A Missa da Meia-Noite, gente. No Netflix também. No Netflix, ele já é um terror, assim, bem... Do mesma equipe que fez a Residência Rio. Tanto que e a Mansão Bly. Né? Tem a mesma equipe. Aí, a mesma equipe. Olha, é um terror, mas bem interessante. Vale a pena assistir. Tenso, e a gente prende, e é curioso pelo seguinte, é óbvio que na série tem um mal de filmes de terror, de estrutura de terror, um mal sobrenatural. Mas a série joga com uma coisa, você tem que assistir quem é mais mal. E a gente vai ficar surpreso se não for um monstro, entre aspas. Não é um monstro, a gente fala monstro, todo elemento sobrenatural de filme de terror. Se esse elemento sobrenatural não for o que é pior dentro da série. E não é. Pior de tudo, não é um monstro. Assistam. Muito boa série. A Missa da Meia-Noite. Gente, só para vocês verem, me desculpe o linguajar. Antes da série acabar, lá no meio da temporada, acontece uma coisa que a Andrea me solta um puta merda no meio da temporada. Então, assim, é de prender. Assista a Missa da Meia-Noite. O Bernardo Castilho
Gostou, que eu sei, ele já assistiu, falou. Bernardo? Ele já recomendou a série no grupo do WhatsApp do Cinefreak. E ele sabe que a série é boa. Então, esta é a dica da Dé, né? Quais são? Então, vamos recapitular. O Culpado. Cinderela. E o que a gente está vendo ainda. E a Missa da Meia-Noite. A Missa da Meia-Noite. Assistam. E por hoje é só. A gente vai voltar agora para a live de Halloween. Vamos lá, gente. Vamos fazer diferente do ano passado. O ano passado falamos os principais filmes de terror pela época. Está lá no nosso YouTube, você pode ir lá e ver. É um sucesso. A live do Halloween do ano passado. Vai ser temática também. Também vai ser. E vamos falar de séries de terror. Vamos abordar para dar uma diferença do ano passado, a gente vai falar de séries. Isso, em vez de filme, vamos falar um pouco de séries. Né? Então fique ligado, não perca a nossa live de Halloween, totalmente climatizada, caracterizados e tudo. E a gente se vê então na próxima live. Agradecemos muito a presença de vocês. Não esqueçam de seguir o nosso site, curtir nossa página do Facebook, o nosso Instagram novo, porque perdemos o Instagram passado. Estamos com o Instagram novo, Cinefreak BR. Se você procurar Cinefreak, você vai achar. Estamos também com o LinkedIn, no LinkedIn do Cinefreak. Procure lá Cinefreak, você vai ver um conteúdo também diferenciado para você. Então, por favor, prestigie nossas redes sociais, curta aqui nossa live, comente. Essa live vai agora editada para o YouTube, num formato diferente. Legal também, se você viu a live, a última do Matrix, você viu que a tela tem os caracteres do Matrix. A gente sempre dá como não é live, tem um tratamento diferente. Vai lá, assiste novamente no YouTube, prestigie nosso trabalho, porque a gente faz isso para você. Para a gente estar junto com você, comentando sempre o que acontece no mundo da cultura pop, que a gente sabe que você gosta. Então fique ligado, continue assistindo a gente, prestigiando, e a gente vai estar sempre junto com vocês. Obrigado pela audiência. Bom final de sábado. Vai lá maratonar, gente. gente. O Culpado. A Missa da Meia-Noite. A Missa da Meia-Noite, a curtinha dá pra você ver em 2 dias. Aproveite. Vai lá assistir, gente. Depois você fala pra gente o que vocês acharam. Tira sua Fique gravata. bem, gente. Vou tirar a gravata, ó. Vamos lá. Vocês veem que é um laço. Gente, eu vou fazer uma coisa pra vocês. Pra vocês verem. Vai antes de terminar, ó. Vamos lá. Vamos ver se é possível. Sem espelho, ó, eu dou o laço aqui, passo por cima. Aí. Eu tive que aprender a fazer isso por causa dos filmes do James Bond, gente. Bom, já mostrei, agora eu vou abrir. A camisa que é também uma das formas favoritas dele, assim, aberto, eu também gosto. Gosta, né? Gente, fiquem com Deus. Tchau. Bom sábado e até a próxima live. E hoje eu não caí. Tchau, gente.